Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Nós começamos originalmente esta aula do programa 41 ensinando sobre os 7 arcanjos dos 7 principais raios. Mas como agora nós fizemos uma série de aulas bem mais completas falando sobre cada um dos arcanjos, então nós tiramos esta parte da aula deste vídeo e convidamos vocês a irem em nosso YouTube para assistirem estas novas aulas sobre os arcanjos. Nós vamos começar o programa de hoje com a pergunta da Ellen. Ela diz: Olá Paulo e Maria Lúcia. Antes de mais nada, quero dizer que tenho gostado muito da programação. O programa tem estado melhor a cada semana. Minha questão é sobre uma pessoa do meu convívio que significa muito para mim. É alguém que gosto e admiro e faz parte da minha vida já há muito tempo. Era uma pessoa educada e gentil, no entanto, hoje, esta pessoa tem se mostrado impaciente, irritadiça e agindo até com muita grosseria. Sabe, Paulo, Maria Lúcia, eu sou uma pessoa muito sincera e não gosto das coisas mal resolvidas. Eu sei que todos nós temos coisas a aprimorar em nosso ser. E me acho até paciente com muitas delas, até comigo mesmo. Mas eu nunca soube lidar com falta de gentileza, respeito e educação. Fico muito chateada com isso e me desestruturo emocionalmente com essas atitudes. Fico querendo mostrar à pessoa o quanto perdemos quando agimos impacientemente e estupidamente com o argumento dos outros. Não tem adiantado muito. Hoje mesmo recebi algumas palavras desta pessoa em troca da preocupação que estava sentindo por ela. Eu não sabia até agora o que significava a palavra mágoa e tenho resistido para não manter em mim essa sensação e peço a ajuda de vocês, pois não sei resolver isso dentro de mim. Porque tentar explicar para o outro o que ele é capaz de fazer com você tornou-se difícil para mim. Que tipo de orações posso fazer ou invocações para me proteger ou para que a pessoa possa rever-se em suas atitudes, primeiro por si mesmo? Acho que no mundo falta muita gentileza, respeito, afetuosidade para agir uns com os outros. Que tipo de orações posso fazer ou invocações para me proteger ou para que a pessoa possa rever-se em suas atitudes, primeiro por si mesmo? É de grande importância para mim essa resposta. Obrigada, paz e muita luz. Ellen, Guarulhos, São Paulo. Ellen, querida, para ajudar essa pessoa e a si mesma, faça 1 hora de chama violeta por dia. Pode ser meia hora de manhã e meia hora à tarde ou noite. Pedindo ao amado Saint Germain para transmutar no fogo sagrado todos os teus sentimentos de mágoas e ressentimentos e libertando a alma desta criatura. Você pode demonstrar a essa pessoa que não aceita ser tratada com grosseria, simplesmente afastando-se um pouco. Serenamente, a tua atitude, sem palavras, sem mágoas e ressentimentos, pode mostrar que ela está desgastando uma amizade sincera. Nós não mudamos os outros, mas podemos motivá-los a mudar. Recomendo muito a você o estudo do livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um mestre neste assunto e te dará muitas e muitas dicas. A próxima pergunta é do Francisco, de Salvador. Ele diz: Olá, Paulo. Nas análises dos ciclos que você oferece no site, podemos observar que você faz análises sobre a influência que os nossos nomes exercem em nossas vidas. Gostaria de saber se você usa a numerologia para fazer essa análise. Em caso positivo,
Qual tipo de numerologia você utiliza? Seria numerologia pitagórica, cabalística ou alguma outra? Grato, Francisco. Francisco, eu não uso a numerologia para nada. Já fui numerólogo, aliás, esse foi o meu primeiro estudo esotérico que fiz em minha vida. Meu avô materno fazia numerologia para tudo. Durante anos estudei a numerologia, começando pelo livro que herdei dele. Mas o estudo que faço hoje, sobre os nomes, nada tem a ver com numerologia. Esse estudo que fazemos é relacionado ao significado de cada nome, e não com os valores numéricos de cada letra. O nome de uma pessoa é muito mais importante do que se pode imaginar. Nosso nome carrega muitos segredos que podem nos ajudar a concluir o nosso plano divino. As energias liberadas pelo nosso nome ajudam-nos a atingir as qualidades que precisamos para sermos felizes e completos. Nós estamos nos baseando no poder da palavra em si. O significado do nome atrai a energia equivalente para quem fala ou para quem ouve este nome. Você não nasceu Francisco, e sim veio tornar-se Francisco. Tampouco foram nossos pais que nos deram os nossos nomes, mas sim Deus. Os antigos, quando queriam saber o nome de alguém, diziam: qual é a sua graça? Graça é a energia divina, e assim é o nosso nome, uma energia que vem para nos transformar. Às vezes, no início da vida, mostramos-nos totalmente ao avesso de nossos nomes, mas com o tempo, se aprendemos a lição, nos polimos até materializarmos a energia dos nossos nomes. Um rapaz que tenha o nome de André, por exemplo, que significa másculo, viril, macho, pode ser que na infância ele seja muito fraco e sem ação, sendo dominado pelos amigos mais fortes. Mas se aprender com a vida e com a energia do seu nome, poderá se tornar a força que seu nome lhe traz. Quando a pessoa não aprende a lição, ela se torna a oposição de seu nome, e a infelicidade é uma consequência disso. Os nomes de família, nossos sobrenomes, também têm seu significado e atuam coletivamente em nossas vidas. Muitas vezes, esses nomes são prejudiciais. Precisamos refinar os nomes de nossa família, evitando passar para os nossos filhos os nomes que sejam de energia pesada ou negativa. Os sobrenomes surgiram de apelidos que indicavam a região, a cidade, os rios e montanhas onde essas pessoas moravam, ou ainda o trabalho que faziam, ou, o mais comum, o nome de seus pais, como Rodrigues, que é o filho do Rodrigo, ou Esteves, que é o filho do Estevão. Conheci uma pessoa, e gosto de contar esse exemplo como referência, mas não vou dizer o nome da família aqui no programa, que o significado desse nome era torto. Simplesmente torto. Bom, fiquei surpreso em saber que a maioria das pessoas dessa família tinham uma parte do corpo torta. Um tinha a coluna, o outro tinha o dedo do pé, o outro tinha o braço torto e assim por diante. Interessante, né? É bom sabermos o significado dos nomes para podermos aproveitar as suas qualidades e evitar os seus defeitos. Isso nada tem a ver com numerologia, mas com o poder da palavra. Se você tem um nome de família que tem um bom significado e o outro que é ruim, você não pode dar esse nome aos seus filhos, refinando assim o nome da sua família para as próximas e futuras gerações. Quem sabe até você mesmo renascendo no futuro na mesma família. O que podemos dizer do seu nome, Francisco, é que ele vem do latim francês, que significa franco ou atrevido. Os franciscos nasceram para dizer o que pensam. São pessoas de caráter firme e audaz, mas podem encontrar problemas de relacionamento social porque têm opinião forte, e nem todos aceitam isso. Sabendo desta informação, Francisco, você vai utilizar esta energia de seu nome com mais cuidado e buscar sempre pensar bem se vale a pena dar sua opinião em grupo e, quando fizer, buscar aceitar a opinião dos demais, sem impor a sua opinião. Isso fará a sua vida mais fácil. Eu não estou julgando você, Francisco, apenas analisando o seu nome, mesmo sem conhecer a pessoa.
todos os franciscos lidam com esta mesma energia. É claro que uns já evoluíram, outros ainda não, mas todos lidam com essa mesma força. Agora vamos analisar um sobrenome. Escolhi o Silva para analisarmos. Este nome português, tão comum no Brasil, vem do latim e significa da floresta, da selva, selvagem, indomável. Este nome revela paixão pela vida e a vontade de assumir tudo o que contribua para aumentar a felicidade humana. Com grande poder de comunicação, aqueles com este nome são pessoas indomáveis e donos de si. Nasceram para aprender a ser livres e autossuficientes. O mal Silva é dependente, é preso, não tem liberdade. Nós chamamos de mal Silva, mal Francisco, mal Paulo, aqueles que não se dobram às lições que a vida tenta lhe dar. Não tentam melhorar e serem pessoas melhores, aproveitando a graça de seus nomes. Mas eu comecei a me apaixonar, Francisco, por esse estudo, quando em pesquisa comecei a ver quantos dos meus amigos e parentes tinham a ver com os seus nomes. Muitas vezes eles eram exatamente o oposto de seus nomes, como eu já falei antes. Um dia eu estava com um dos dicionários de nomes que coleciono na mão e uma amiga me pediu para ver o que significava o nome do seu filho, o filho de 1 ano que ela carregava no colo. E qual foi a nossa surpresa? O nome do menino, dizia o dicionário, significava aquele que tem os cabelos arrepiados. Olhamos os dois para o menino e os seus cabelos eram completamente arrepiados, contrariando a genética da família, do pai e da mãe, que nunca tiveram alguém com os cabelos assim na família. Meu primo Márcio sempre gostou de lutas e brigas. Ele é forte e seu nome significa guerreiro, deus da guerra, aquele que gosta de uma boa briga. Eduardo é o guardião dos bens e Ricardo é o rico e forte. Busque à sua volta e verá que pessoas com estes nomes sempre estão bem financeiramente. É claro que isso não é uma regra, mas quando dá errado, geralmente é exatamente o oposto dos seus nomes e eles podem ficar realmente mal financeiramente. Outra coisa importante a prestar atenção é que os nomes de nossos familiares mais próximos acabam afetando a nós também, pois todos nós falamos o nome de todos os membros da família todos os dias. Assim, estas energias afetam a todos nós. Quem tem animais de estimação deve escolher um bom nome para chamá-los, pois essa energia será ativada toda vez que falar aquele nome. Um bom caso para mostrar isso, esse mesmo primo meu, o Márcio, que contei a vocês, ele é fazendeiro e tinha um boi que era campeão de provas nas feiras de gado. O boi chamava-se Twist, que em inglês significa girar, torcer, deformar. Bom, acontece que os anos se passaram e o boi campeão do meu primo, no dia do seu aniversário, amanheceu morto no pasto. No dia do aniversário do meu primo, quero dizer. Ele morreu estrangulado na cerca de arame. Ele torceu o pescoço, tentando se livrar do enrosco que se meteu. Impressionante, não? O nome dele era torcido, deformado. Um dia a energia atingiu em cheio. Nem sempre enxergamos a energia dos nomes atuando, mas acredite, elas atuam. Voltando ao início da nossa conversa, Francisco, eu quero relembrar a todos que quem nos deu nossos nomes foi Deus. Principalmente o primeiro nome. Assim precisamos buscar em nossos corações a razão para Deus ter nos dado tal graça. Nós fazemos as nossas pesquisas em 42 dicionários de nomes e 8 dicionários de sobrenomes, totalizando 50 dicionários que incluem nomes de várias raças, inclusive indígenas e religiosos. Mesmo assim, às vezes, ocorre de precisarmos recorrer a familiares mais antigos da família, que estamos analisando, para descobrirmos a origem real do nome, pois muitos dos nomes no Brasil são abrasileirados, ou seja, um pouco transformados, mudados, com algumas letras diferentes. E isso dificulta muito as buscas, mesmo utilizando todos esses dicionários. Já houve pesquisas que nos tomaram de 2 a 3 dias só para encontrar a referência de um nome.
Pois é, Paulo e amigos ouvintes, é incrível observar como as pessoas gostam de ser chamadas pelo seu próprio nome, não é verdade? Isto mostra que realmente a energia que o nome carrega é boa, ajuda. Por isso, é interessante não chamarmos as pessoas pelo apelido. Por exemplo, Maria, geralmente estão chamando de Má, Teresa, T. Isto impede a pessoa de receber aquela energia que ela merece, que ela poderia ter diariamente para auxiliar a execução de seu plano divino. Maravilha, Maria Lúcia, eu tinha esquecido desse detalhe, os apelidos. A próxima pergunta vem da Raimi. Como posso invocar todos os raios de uma só vez? Existe isso? E outra pergunta, quais são as respectivas pedras e amuletos para cada um dos raios? Quero saber também se tudo isso pode ajudar a tirar uma pessoa que fez magia negra e que está diariamente nas nossas vidas. Aguardo urgentemente seu e-mail. Abraços, Raimi. Querida Raimi, o Pai Nosso é uma poderosa oração que invoca todos os 7 raios. Quando feita com devoção, ela é muito efetiva. A Grande Fraternidade Branca não ensina o uso de amuletos. Nós não devemos depender de coisa alguma. Você poderá, sim, libertar-se da magia negra. Para isso, precisa dispor de pelo menos 1 hora diariamente. Prepare-se para não ser interrompida. Acenda 2 velas brancas e acompanhe o CD de Astréia e Miguel inteiro, com dinamismo e fé. Antes disso, escreva uma carta ao amado Mestre Saint-Germain pedindo que a liberte da magia negra. Enquanto estiver orando com o CD, visualize um círculo de luz azul e branco em torno dessa pessoa, para impedi-la de fazer maldade a você. Visualize também o círculo em torno de si mesma, para a sua libertação e proteção. Quando a situação estiver resolvida, você poderá fazer apenas 30 minutos de Astréia e Miguel por dia, só para manter a proteção. Um período de chama violeta diariamente é recomendável a todas as pessoas. A sua pergunta sobre pedras é muito interessante. Vamos lá. Os cristais e pedras preciosas dos 7 raios. Ou melhor, quais são as pedras de cada raio? As pedras guardam muita energia e é muito interessante colocarmos pedra ao lado da nossa cama para um melhor sono, porque elas guardam a luz daquele raio. O diamante é uma pedra preciosa que pertence a todos os 7 raios. Portanto, eu nem vou repetir mais isso. As pedras do primeiro raio são lápis-lazuli e safira, além do diamante, é claro. Segundo raio, diamante amarelo, safira amarela e topázio. Terceiro raio, rubi, quartzo rosa, berilo rosa e granada. Quarto raio, pérola, cristal de quartzo e zircone. Quinto raio, esmeralda, jade, cristal de quartzo. Sexto raio, pérola, topázio, rubi e alexandrita. Sétimo raio, ametista e água marinha. Então, se você tem maior devoção por um determinado raio mestre, escolha a pedra desse raio e coloque num anel, que isso pode ajudar também. Eu quero completar, Maria Lúcia, é bem interessante uma das coisas que você falou, com relação à invocação, o decreto, né, a oração que tem todos os raios. Eu quero completar um com você. Assim como você disse que o diamante pertence a todos os raios, o diamante é o cristal, o branco cristalino, do quarto raio. O raio da Mãe Divina, o raio da base do relógio cósmico, das 6 horas, o fogo que representa a base de todas as cores. Bom, eu acredito fielmente que fazer invocações à Astréia traz para você o poder de todos esses raios. Por isso, o quarto raio é tão poderoso. Porque a chama da pureza, não é, Paulo? É o branco. E o branco contém todas as cores.
E é claro que a Astreia pode sim libertar da magia negra. É preciso devoção e trabalho. Quando eu falo 1 hora por dia, é verdadeiramente 1 hora, porque se você está com magia negra atacando você, impedindo a sua vida de dar continuidade, é um trabalho, é muita energia ali que foi feita. Você precisa dissolver toda essa energia escura que está em sua vida. E é o trabalho contínuo, devocional, de fé. Por isso que eu digo, tem que ter o CD do lado, dando você a força, orando junto com Paulo ali, com aquela prática que ele já tem, e transmitindo a você o dinamismo da palavra, e você vai vencer. Mas é preciso trabalhar, porque esteja certo que quem faz magia negra trabalha espiritualmente. Com certeza, né? Eles trabalham. A falsa hierarquia está invocando os anjos caídos, os espíritos do astral, para atuarem, para conseguirem aquilo que eles querem. É verdade. Os filhos da luz não se mexem. Bom, eu quero completar com relação às pedras o seguinte. Os mestres ascensos nos ensinam que a maioria dos minerais encontrados na Terra atualmente são saturados com os registros acásticos ou kármicos das perversões da luz de Deus que foram praticados neste planeta desde a queda da Lemúria, na 4ª raça raiz, e depois pelos atlanteanos na 5ª raça raiz, e agora, naturalmente, também na 6ª raça raiz. Esses registros incluem raiva, argumentação, agitação, antipatia, maldades, todo tipo de energia ruim, alterando negativamente o poder dessas pedras. É, Paulo, porque o cristal guarda informações. Então, se a informação que ele está recebendo é uma informação negativa, perversa, é isso que ele vai guardar, não é? Na sua origem, ele guarda informações etéreas positivas, mas acontece que eles estão presentes na vida das pessoas durante séculos e na própria energia do planeta. Então eles também guardam essas informações geradas pelos seres humanos que viveram em cima do planeta. Porque o poder da palavra que os seres humanos têm é um poder divino de atuar no plano etéreo do planeta, ou seja, nos próprios cristais que guardam a energia etérea. Certo? Quando uma pessoa usa qualquer um desses minerais sem primeiramente desmagnetizá-los, ela absorve uma grande porção dessa contaminação negativa. Então, a sugestão é a desmagnetização de todas essas pedras e joias. Como que se faz isso? Coloquem a mão esquerda embaixo da pedra ou joia e coloquem a mão direita sobre ela, fechando-a entre as duas mãos, e digam: em nome da minha poderosa presença eu sou e do meu eu superior, eu invoco os amados Elohim Astray Pureza, Astray Pureza, Astray Pureza, para consumir, desmagnetizar e esterilizar esta pedra, esta joia, de todas as vibrações negativas e prejudiciais que podem estar presentes nela. Invoco os Elohim Arturus Vitória, Arturus Vitória, Arturus Vitória, Saint Germain, Kuan Yin, Elohim Hércules e Amazônia, Hércules e Amazônia, Hércules e Amazônia, Arcanjo Miguel, Elohim Eros e Amor, Eros e Amor, Eros e Amor, o Arcanjo Samuel e os Elohim Apolo, Ilumina, Apolo, Ilumina, Apolo, Ilumina, para saturar esta joia, saturar esta pedra com o poder do fogo sagrado da chama trina em ação aqui e agora, amplificada pelos poderes da luz de Deus. Em nome de Jesus está feito, está selado, está terminado aqui e agora, que este chamado se cumpra de acordo com a vontade divina. Amém, amém, amém. A próxima pergunta vem do Isaac. Ele diz: boa tarde. Bem, eu me chamo Isaac e estava navegando na internet quando me deparei com o site de vocês. Li alguns ensinamentos para conhecer um pouco a filosofia e uma em especial me chamou muita atenção. O tema era Por que bocejamos? Li a explicação de vocês e fiquei muito curioso e um pouco perdido, pois tenho o hábito de rezar, decretar, todas as noites, e basta eu pronunciar a primeira palavra da oração e começo a bocejar. Inclusive quando estou com insônia, começo a rezar para ver se consigo dormir através dos bocejos. Porém, não entendi se essa energia negativa ligada aos bocejos é algo bom ou ruim. Desculpe estar fazendo essa pergunta, mas realmente fiquei surpreso com a definição de vocês. Muito obrigado, Isaac. Olá, Isaac. Boa pergunta, mas não precisa se desculpar por isso.
Muita gente confunde esse assunto e eu penso em reescrever o texto, incluindo mais algumas informações. Sabe, Isaac, nós estamos em Armagedon e esta guerra é entre o bem e o mal. É uma guerra entre energia positiva e energia negativa. Positiva no sentido de servir ao próximo e negativa no sentido de roubar do próximo. Positiva no sentido de respeitar o livre-arbítrio dos outros e negativa no sentido de desrespeitar o livre-arbítrio do próximo. O mundo está sofrendo muito com tanta energia negativa. Quando acendemos uma chama sagrada, o que ocorre no mesmo segundo em que começamos a orar, decretar, meditar, etc., mas energias negativas que estiverem por perto começam imediatamente a serem atraídas para esta chama, que passa a purificar o ambiente. Esta chama criada em nosso ser, em nossa presença, invocando a luz. O mal cessa, as trevas se iluminam, no minuto em que acendemos a luz. Por esta razão, os governos malignos buscam acabar com as religiões, porque elas acendem a luz, e as chamas sagradas consomem a força negativa que oprime os povos. O bocejo, Isaac, está ligado a tudo isso. Quando bocejamos, estamos colocando a chama sagrada para atuar no físico. Isso ocorre porque em nossa garganta está o nosso chakra do primeiro raio. Bom, quando você começa a decretar e o bocejo é iminente, nada tema. Apenas entenda que sua oração era muito necessária naquele momento. Mas isso de forma alguma significa que você está ameaçado por tais energias negativas. A necessidade pode estar no seu vizinho, num familiar seu, ou até mesmo no karma planetário que você está ajudando a consumir naquele momento. Não há nada de desagradável, de impróprio, de negativo nisso. A chama estava sendo necessária, quer dizer, simplesmente isso. Era preciso orar naquele momento. Estava pesado em algum lugar, não necessariamente dentro da pessoa. Procurem em nosso YouTube, que temos hoje uma aula mais completa sobre por que bocejamos. O Francisco Maria Lúcia faz mais uma pergunta. Ele diz: caros amigos Paulo e Maria Lúcia, todos que praticamos o poder da palavra, sabemos que existem decretos e comandos de luz que devem ser feitos diariamente. Porém, acredito que todo buscador sincero já se encontrou com um problema de fazer todos os decretos que julga necessário. Segundo os ensinamentos, temos que fazer pelo menos 20 minutos de Arcanjo Miguel, a Astreia pelo menos 12 vezes, se possível 24 e até 36 vezes, e Chama Violeta no mínimo 15 minutos. Porém, em alguns ditados, os mestres pedem para fazermos 2 horas de Chama Violeta. Considerando outros decretos que temos que fazer, como decretos do raio do dia e decretos de julgamento, como podemos fazer todos esses decretos em um só dia? Seria ideal que durante todo o dia fizéssemos decretos e comandos de luz, mas nem sempre é possível. Somente os decretos de Miguel, Astreia, a Chama Violeta, feitos na quantidade de tempo indicada pelos mestres, durariam cerca de 3 horas. Como ficariam os outros decretos que temos de fazer? Haja visto que durante o dia nem sempre temos tempo para decretar? Grato, Francisco Salvador. Caro Francisco, você tem razão. É difícil mesmo. E além disso, é indispensável o exercício físico, a prática do Dharma, que é a nossa dívida com a sociedade, o trabalho profissional, o voluntário, que é Karma Yoga, a meditação, a autoanálise, o estudo, a alimentação. Devemos também estar atentos às necessidades daqueles que nos rodeiam. E tempo para tudo isso? Quando nós fazemos o melhor uso possível do tempo, Deus o multiplica para nós. E este tempo passa a render mais. Há pessoas que fazem 1000 coisas em um dia e sempre acham tempo para uma nova atividade. Se você pedir um favor a alguém que não trabalha e não tem outros compromissos, ele não o fará e dirá que não teve tempo. Ele vai pensar que não teve tempo. Assim nós vemos que tempo não é o mesmo para todos. É uma questão de consciência, porque tempo e espaço não existem. Nós podemos nos libertar desta limitação. Por enquanto, resta-nos estabelecer prioridades.
e ouvir a voz da consciência, que é o Santo Cristo pessoal, para estabelecer o que é mais necessário a cada dia. Não é necessário dormir mais que 7 horas por noite. Aqueles que desejam dormir menos podem pedir a Saint-Germain para multiplicar a energia do seu sono. Quando nós fizemos o curso na Escola de Mistérios em Montana, todos os estudantes andavam com o Walkman, aproveitando todos os minutos para decretar. Éramos orientados a ouvir aula durante as refeições, para aproveitar o tempo. Hoje temos algo bem mais prático, que é o MP3, onde o devoto pode colocar quantos comandos de luz e aulas desejar, e terá um grande aproveitamento do seu tempo para decretar. Assim, é possível aproveitar cada momento vago, especialmente no trânsito. Pode-se aproveitar para exercitar o poder da palavra e assim ir limpando as ruas e pedindo a libertação das almas de luz. E quando executamos as nossas tarefas do dia, com uma parte da nossa consciência centrada em Deus, o trabalho passa a ser uma oração. Maria Lúcia, você tocou em 2 pontos importantes aí. Um é que nós temos a família. A família não pode ser esquecida. Muitos de nós, esotéricos, temos uma família que não é esotérica. Muitas vezes eu paro tudo que estou fazendo e vou conversar com a minha filha e vou fazer coisas com ela totalmente fora dos ensinamentos, porque não tenho como forçar isso em cima dela, quando não é a hora. Então, assim é. Nós não podemos fechar as portas para a família, porque, caso contrário, vocês vão ver que a família se tornará inimiga da espiritualidade de vocês. E isso não é bom. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse assunto, que eu acho muito importante, é o orar sem cessar. Quando nós oramos sem cessar, e nós temos o nome dos arcanjos de cabeça, e nós temos os nomes dos Elohim de cabeça, e nós sabemos como invocá-los em nome dos mestres ascensos, em nome da nossa presença eu sou e do nosso Santo Cristo pessoal, que é o nosso eu superior, então nós fazemos a invocação de todos os raios durante o dia, onde quer que nós estivermos, invocando a luz constantemente. Se eu não tenho tempo para sentar e decretar, eu tenho tempo para orar sem cessar. E orar sem cessar significa um estado de consciência de uma parte do ser centrada em Deus, centrada no Mestre, centrada no arcanjo, onde quer que seja o ser de luz que você deseja, mas cumprindo a tarefa do dia, cumprindo as tarefas que Deus deu a você, dando atenção àquelas pessoas que necessitam da sua atenção. Nós precisamos ser os pés, os braços, as mãos de Deus na Terra. Estar sempre atuando em comunhão com o divino e buscando trazer a perfeição do divino para a Terra. Porque ficar o dia inteiro diante do altar também não é certo. Nós temos mais coisas a fazer. Uma coisa que você me lembrou também, Maria Lúcia, com relação ao que Elizabeth Prophet ensina, e sempre chamava a atenção nossa, não só do Walkman na época, que era o que tinha, mas também estarmos sempre com o livro na mão. Quando você está numa fila, aguardando, quando você tem que ficar num médico, aguardando no consultório, leve sempre um bom livro na bolsa. Que seja uma página ali que você lê, você já terá uma mensagem do Mestre para você. Isso me faz lembrar uma ocasião que eu fui a São Paulo e aleatoriamente peguei algum material para estudo sem observar o que era e coloquei na mala. Quando cheguei lá e abri aquelas páginas, mas era exatamente aquilo que eu precisava ler naquele dia. E assim aconteceu também em outras viagens. Impressionante. O Francisco, ele traz mais uma pergunta dizendo: Paulo, podemos observar na economia mundial uma desmaterialização do dinheiro. O aumento do uso de cartões de crédito e o aumento da tecnologia faz com que cada vez mais o uso das cédulas e moedas diminua. Podemos vislumbrar um futuro onde não haverá papel moeda em circulação e toda a transação financeira será virtual.
Analisando este quadro do ponto de vista espiritual e metafísico, você não acha que a desmaterialização do dinheiro pode atrapalhar no fluxo da abundância divina? Sabemos também da importância do uso do ouro, e que hoje muitas pessoas sequer têm contato com este metal que é a materialização da luz solar. Além do mais, esta virtualização econômica facilita a manipulação da economia mundial e cria uma elite tecnológica, deixando a grande massa populacional à mercê dessa elite. Se não estiver enganado, só pode ser mais uma estratégia de dividir para conquistar, pelos Nephilim e os Illuminati. Francisco. Olha, Francisco, eu concordo e discordo de você. O dinheiro é uma energia que pode circular de várias e diferentes maneiras. O dinheiro eletrônico é muito melhor pelo fato de não carregar as doenças que estão sendo espalhadas pelo papel que corre de mão em mão. O fato de o dinheiro ser eletrônico não impede que a energia flua entre os filhos da luz. Com relação ao ouro, sim, eu concordo com você. Mas, na verdade, nem anéis e correntes de ouro não podemos mais utilizar sem que a preocupação com assaltos tome conta das pessoas. A falsa hierarquia controla muito o fluxo do dinheiro no mundo, fazendo ir parar onde eles bem entendem. Isso é certo, mas acredite, é mais fácil rastrear transferências bancárias do que dinheiro em papel ou moeda. Com relação à utilização do dinheiro eletrônico pelas massas, também discordo de você. Hoje em dia, as pessoas de muito baixo poder aquisitivo já estão utilizando os cartões para tirar dinheiro, inclusive da poupança, coisa que não era possível alguns anos atrás. Realmente, eu acho o cartão eletrônico, o dinheiro eletrônico maravilhoso. Justamente por isso que você falou, por ser uma coisa pessoal, individual, está só na nossa mão. Veja, com essas epidemias que estão ocorrendo no mundo, agora mesmo eu gostaria de comentar com vocês, nos Estados Unidos está acontecendo um problema muito sério de infecção. A infecção hospitalar que já saiu dos hospitais, está dando fora dos hospitais. As pessoas ficam muito mal, vão para o hospital, se tratam com antibióticos, voltam para casa e 3 meses depois estão com a mesma infecção novamente. Isto não está sendo ainda divulgado e tem causado muitas mortes. Falando outro dia com o diretor de uma farmácia grande em Curitiba, ele me disse que esta infecção hospitalar já está ocorrendo também aqui no Brasil, fora dos hospitais. Que coisa, hein? A recomendação dada é lavarmos as mãos com sabão, muito bem lavada, várias vezes ao dia. Recomendar isso às crianças e não colocar mãos nos olhos e no nariz, na boca. Porque muita doença é transmitida através disso, quando as pessoas levam a mão no rosto. Sem lavar a mão, né, Manuels? Sem lavar as mãos. A Eleoneide nos mandou um e-mail perguntando: prezados Paulo e Maria Lúcia, estou acompanhando o programa de rádio esta semana e está sendo falado sobre o eu inferior. Eu estou fazendo o comando do mediador para fortalecer o meu eu superior, de acordo com a sua orientação. Podemos excluir o eu inferior para sempre? Que Deus abençoe e ilumine cada vez mais, luz e amor, Eleoneide Melo. A Luciane também faz uma pergunta similar. Ela diz: olá Paulo e Maria Lúcia, ouvindo agora vocês comentarem sobre o eu inferior no programa 38, me surgiram as seguintes dúvidas. Sendo o morador do umbral um aglomerado de todos os nossos defeitos, é como se juntássemos todos os nossos momentos de raiva, de luxúria, de gula, preguiça e tudo isso. É como se todos os nossos vícios e tendências de existências se juntassem num só ser, um ser horripilante que se coloca então na frente do discípulo numa certa altura no caminho da senda. Também gostaria que vocês me esclarecessem o seguinte: para a pessoa ver este ser, acredito que ela já tenha que ter um grande adiantamento no caminho e uma visão muito exercitada. Então, sendo assim, imagino que esses defeitos já foram eliminados do seu interior. Então, o que é? É tipo de um registro, uma lembrança que, mais uma vez, testa o discípulo na senda?
Porque para ver um ser destes e resistir, na minha opinião, a pessoa tem que ter um controle sobre si imenso, gigantesco. Seria mais uma prova de coragem e resistência. E seguindo o pensamento, se ele é uma lembrança e ele não existe, ele é um fantasma, grata Vitória sempre, Luciane, Curitiba. Queridas Elioneide e Luciane, sim, podemos excluir o eu inferior. Este é todo o significado da senda iniciática, quando a cada dia eliminamos um mau hábito, uma atitude indelicada e, ao mesmo tempo, vamos trabalhando as virtudes, procurando o autoaperfeiçoamento. Em Isaías lê-se, linha após linha: o eu inferior não pode ser vencido de uma só vez, mas pode ser diminuído dia a dia, linha após linha. Como se fossem camadas, cascas de cebola que nós vamos tirando a cada dia uma a mais. Como se estivéssemos quebrando pedaços dele e preenchendo esse espaço vazio com qualidades divinas, as qualidades do eu superior. O eu inferior é, sim, um conglomerado do mau uso da energia que Deus nos deu para criarmos aqui no plano físico da matéria. Com orgulho, egocentrismo, ressentimento, etc., e tudo isso que você analisou, Luciane, nós acabamos criando um ser realmente horripilante. Os mestres ascensos podem ver o nosso eu inferior e dizem que ele é horrível. Por que desejar ver o eu inferior? Lembre-se que, para onde você dirige a sua atenção, lá você está. Devemos, sim, olhar para o alto e magnetizar a luz do eu real, que dissolve a escuridão, que dissolve as trevas do nosso ser, que diminui o eu inferior. O eu inferior é um ser criado por nós, e somente nós podemos descriá-lo. Nós não gostamos da nossa criação. E mais, reconhecemos agora a nossa incapacidade de criar a perfeição. Que fazer, então? Este é o filho que deve ser sacrificado no altar do fogo sagrado. Podemos dizer: Pai, você me deu livre-arbítrio e a tua sagrada energia para criar. Eis aqui a minha criação. Imperfeita, sim, mas é o melhor que eu pude fazer. Eu te ofereço com todo o meu amor e te peço que este ser seja queimado e transmutado no fogo sagrado para que a energia seja purificada. Pai, eu devolvo também o livre-arbítrio que me deste. Por favor, permita que a partir de hoje eu saiba agir de acordo com a tua santa vontade. Dá-me sabedoria e a força necessária para transcender ao meu eu real. Quero unir-me ao eu real, que é o modelo de perfeição que me deste, para ser a manifestação da tua luz aqui na Terra. Nós precisamos aprender a identificar dentro de nós mesmos aqueles impulsos que não são de Deus, aqueles impulsos que são negativos, que são orgulhosos, que são malignos, que são deprimentes, que são depravantes, que são errados, porque essas são manifestações da memória negativa do ser. Nós sempre estamos recebendo informações da nossa memória positiva do ser, que é o nosso eu superior, que traz as informações da nossa presença divina de Deus, eu sou o que eu sou, e também do nosso eu inferior, que é a nossa grande camada de memória negativa, não só nossa, mas dentro de uma hierarquia inferior, ligada à memória negativa do planeta em si, e de tudo que já viveu aqui em cima. Então, Luciane e Elioneide, nós, quando falamos em eu inferior, nós não estamos falando apenas no nosso eu inferior, mas de todos nós.
Paulo, porque nós também estamos lidando com o eu inferior daqueles que convivem conosco e muitas vezes a falsa hierarquia nos ataca através de seres queridos, de entes queridos e de pessoas que nos amam. Não é verdade? Com certeza. Um filho seu pode vir com uma palavra pesada para você, que na realidade ele nem queria dizer. Foi o eu inferior que estimulou ele a falar, e ele falou, e aquilo tocou você profundamente. O seu eu inferior estimulou você a se magoar, e acaba com o seu dia. E aquela energia acaba sendo multiplicada pelo seu rancor, pelo seu sentimento ruim, coisa que poderia ter sido resolvida se você seguisse o exemplo dos mestres ascensos que dizem, naquele ensinamento tão maravilhoso que é: não importa o que te acontece, mas sim como você reage ao que te acontece. É porque muitas vezes a pessoa fala, mas ela não percebe a intensidade da negatividade que ela está, do mal que ela está causando. Ela está sendo um instrumento da falsa hierarquia, ela não está sendo consciente daquilo que ela falou. Instrumento da falsa hierarquia, bem dito isso, Maria Lúcia. Veja, nós somos no dia a dia instrumentos da luz ou do mal. Quem é o seu mestre? Você serve a 2 mestres? Ou você é instrumento de um mestre, o mestre da luz? Agora, se a pessoa te ofende, te magoa, te diz uma coisa realmente desagradável e você permanece em absoluta harmonia, aquilo se desfaz imediatamente. Você venceu o teste, você passou. O Benedito de Belo Horizonte diz o seguinte: amigos e irmãos Paulo e Maria Lúcia, eu vos saúdo e agradeço pela presença entre nós nestes tempos de dificuldades no raiar da era de Aquários. Gostaria de saber mais sobre as divindades hindus, Shiva e Shiva Rudra. Shiva é a mesma energia do Espírito Santo? Shiva e Kali fazem o mesmo trabalho do Elohim Astreia? Em que situações devemos invocar Shiva? E Ganesha, qual é o seu significado e missão? Benedito. Benedito, nós falamos muito sobre Shiva e Shiva Rudra aqui no programa. Você vai poder ouvir as respostas nos programas 4, 19, 21, 27 e 29. Kali é a consorte de Shiva e é considerada assim como Astreia, representante da Mãe Divina, para proteger os seres humanos em evolução. Toda vez que vemos o mal prevalecendo sobre o bem, toda vez que vemos a desordem e a anarquia, podemos invocar Shiva, podemos invocar Kali, podemos invocar Astreia, e veremos o poder de Deus Pai e Mãe em ação, libertando e harmonizando os filhos da luz, consumindo as energias negativas. Eles também podem ser chamados para unir as forças dos filhos da luz e harmonizar os grupos de pessoas. Mas lembro a vocês que o nosso chamado terá mais poder se chamarmos por eles todos os dias, aumentando assim a nossa capacidade de atuar junto com eles, chamando-os para agir sempre que vemos algo de errado. Experimente da próxima vez, Benedito e ouvintes, que vocês presenciarem uma briga feia entre 2 pessoas, mesmo que sejam desconhecidos brigando na rua, coloque a mão esquerda no coração e a direita para frente e diga: Shiva, 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 Shiva. Shiva, atue agora em nome de Deus Pai e Mãe. Amém. Vocês vão se espantar com os resultados. Shiva responde na hora. A briga acaba, as pessoas vão cada um para um lado. É muito legal. Você sente que fez o trabalho da luz atuar na vida de um irmão na rua. Quanto à simbologia da história de Ganesha, filho de Shiva e Parvati, nós vamos deixar que as pessoas leiam na página. Mas eu só gostaria de lembrar que nós devemos invocar este amado Ganesha, porque ele tem o poder de derrubar obstáculos. Na Índia, cada vez que os yogis iniciam um novo projeto, eles fazem um ritual a Ganesha, porque Ganesha é muito poderoso. E eles dizem mais, que sem Ganesha nós não conseguimos realizar as coisas, os projetos, os nossos planos divinos. Nós precisamos de Ganesha. Eu adquiri esse hábito de invocar o amado Ganesha diariamente. É muito fácil encontrar a imagem dele nessas lojas indianas, onde você compra e tem no seu altar. Existem mantras muito bonitos para Ganesha também. A última pergunta de hoje
vem da Ilioneide. Ela diz: prezados amigos Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Ilioneide, eu resido em Porto Velho, Rondônia. Tinha total desconhecimento desses espíritos, incubos, sucubos, masturba e tantos outros que se utilizam do corpo físico da pessoa para manter relação sexual. Eu pergunto, o que deve se fazer para se proteger durante o ato sexual? Essas entidades também participam deste ato? Seja você uma pessoa casada ou namorada? O homossexualismo masculino e feminino é uma obsessão desses espíritos ou doenças, como dizem os cientistas? Que a luz de Deus ilumine a todos, Ilioneide. Ilioneide, as entidades de sexo e sensualidade atuam sugando as energias das pessoas durante as relações sexuais, masturbação e até mesmo em danças sensuais. Os mestres ensinam que devemos invocar o anel de fogo que nada passa, do coração do Sr. Maitreya, que trabalha na posição de Cristo cósmico, para que nos envolva e a nossa cama durante a relação sexual. É claro que o parceiro aceitável neste momento deve ser em um relacionamento consagrado a Deus. E o que vem a ser um relacionamento consagrado a Deus? Quando queremos nos unir a outra pessoa em matrimônio, pedimos a Deus que abençoe a nossa união e permanecemos fiéis a este único parceiro. E utilizamos a nossa união para servir a vontade de Deus. Este é o ensinamento. A invocação ao anel de fogo que nada passa, do coração do Sr. Maitreya, pode ser encontrada em nosso website. Sabe, amigos, não é só no ato sexual ou com entidades de sexo, mas todo e qualquer ato que não esteja a serviço da luz ou consagrado a Deus causa o desperdício de energia. É energia que não retorna ao Pai. Esta energia que não se eleva é a energia que alimenta as entidades astrais e o próprio eu inferior, e que nós teremos que lidar com ela mais tarde. Mark Prophet ensina que as pessoas comuns, ditas normais, têm cerca de 15 a 20 entidades sugando sua energia o tempo todo. É como a baleia que nada no fundo do mar e pequenos peixes ficam se alimentando dos seus restos. Ou carrapatos e pássaros que ficam nas costas dos cavalos e dos bois, das vacas, se alimentando, ou ainda as eras que envolvem as árvores para sugar a sua seiva. Para sermos saudáveis, precisamos saber quais são estas forças e buscar a libertação de suas garras. Existem entidades que nos fazem ficar bravos e de mau humor. Quem nunca ficou de mau humor por horas ou dias por uma razão que já não existia mais? Existem entidades que nos levam a comer doces, açúcares, entidades de drogas, cigarros, entidades de medo, entidades de fofoca e até de timidez. A homossexualidade existe de duas formas diferentes, Ilioneide. A primeira vem de hábito de vidas passadas. Isso não envolve o fato de ter sido mulher na vida passada e nesta vida querer ser mulher estando em corpo de homem. Estou falando em ter o hábito homossexual na vida passada. Precisamos lidar com todos os nossos hábitos que colocamos em ação. Por isso, não devemos nem começar algo de errado, pois isso abre as portas para hábitos do passado. Os mestres dizem que não devemos fazer regressão, porque a visita a uma vida passada pode abrir as portas para um karma que você não está preparado para vencer. Assim é no dia a dia. Uma pessoa pensa, eu vou experimentar só uma vez, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu não vou me manter nisso, só vou experimentar. Caso ela já tenha construído um hábito homossexual em uma outra vida, então ela rapidamente estará envolvida por sua própria energia no passado, que veio à tona por ela ter experimentado. Então será difícil deixar. Outros nascem com o hábito, pois nasceram para resolver isso. Nessa encarnação. Estão preparados para vencer. Já nasceram assim. Mas precisam lutar para vencer. Nós temos o peso da cruz que podemos carregar. E a segunda forma de homossexualismo vem das entidades que buscam tentar as pessoas para que ou se mantenham no hábito ou criem um novo hábito. Eu gostaria muito que todos vocês que se associaram ao programa Interagindo com a GFBB, adquiram a aula dos ciclos cósmicos.
Além dela conter respostas importantes a muitas de suas perguntas, vocês poderão entender mais sobre o assunto quando forem surgindo perguntas sobre os ciclos. Nesta aula dos ciclos cósmicos, nós falamos sobre os vícios atuando sobre os 4 corpos inferiores. Se você é um buscador dos ensinamentos dos mestres, você vai gostar muito desse trabalho. E vamos encerrar hoje invocando o amado Ganesha para derrubar os obstáculos que mais estão incomodando em nossa vida. Pense agora, qual é o maior obstáculo que está impedindo o teu desenvolvimento, o teu sucesso profissional, sei lá, seja o que for. E você colocará isso no pedido. Vamos visualizar Ganesha, o homem com cabeça de elefante, simbolizando a união entre o microcosmo e o macrocosmo, é a simbologia dessa trompa do elefante tão grande. Vamos ficar de pé, colocar as mãos com palmas para cima para o recebimento da bênção e visualizemos o amado Ganesha em nossa frente, colocando a atenção centrada no coração. Na nossa presença eu sou. Falem comigo. Em nome da poderosa presença de Deus, eu sou, que habita em meu coração, eu invoco agora o amado Ganesha e peço que derrube todos os obstáculos para a libertação dos filhos da luz no Brasil, na América do Sul e no mundo. E peço também, especialmente, para derrubar o seguinte obstáculo que está impedindo a realização dos meus projetos. Fale especificamente o que você deseja. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço esta bênção ao amado Ganesha. Amém. Amém. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.